Fala galera, eu sou René do Vale e está começando mais um episódio do seu podcast de recreação e animação. E nesse episódio eu falo com Alan Q. Costa, que trabalha e desenvolve alguns trabalhos na área de jogos eletrônicos na recreação. Tá excelente o episódio de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar. Confere aí. Alan, seja bem-vindo ao Recrecast, é um prazer tê-lo aqui, enfim, no Recrecast, dando essa entrevista sobre jogos digitais. É um grande prazer estar aqui contigo e poder colaborar aí com o podcast. Vamos bater um papinho aí, espero poder ajudar vocês aí e trocar uma ideia legal. Maravilha. E para começar, Alan, explica pra gente o fenômeno dos jogos digitais. Que fenômeno é esse que está acontecendo no mundo todo? Não é de hoje, já tem uns anos, mas como que está sendo esse fenômeno aí? Como que está chegando? Pois é, Renê, na verdade, cara, o jogo sempre existiu, né? A vida inteira existiu o jogo, mas é importante a gente pontuar que quando passou-se a ter uma tela na frente da pessoa, ela passou a interagir não com outra pessoa para jogar, ela passou a interagir com um programa de computador, né? Que aí é o joguinho que a gente chama de digital. A questão do digital, do eletrônico, muitas pessoas utilizam esse nome de uma maneira genérica para simbolizar exatamente essa interatividade com a máquina. Então, se você fala jogo digital, jogo eletrônico, muitas vezes as pessoas vão entender desse mesmo modo. Eu vou falar por mim, por exemplo, né? Eu joguei videogame quando era criança, quando era mais jovem, e esse tipo de jogo, para mim, ele era uma diversão, ele era uma coisa para você... era mais um brinquedo, era mais uma diversão. Eu não tinha o Atari, eu ia na casa de um amigão meu jogar, e aí a gente brincava lá um pouco, até que meu pai conseguiu, a duras penas, comprar um Atarizinho pra gente, né? Então, quando você passa a brincar com esse material, como esse equipamento, como você brincava com outros materiais, ele tinha uma finalidade de entretenimento. E aí você falou assim, né, como é que isso está hoje? O que acontece é que os jogos foram evoluindo, né? Eles foram evoluindo dentro da sua história, evoluindo junto com a tecnologia. Então a tecnologia vai evoluindo e vai trazendo possibilidade de mais realidade, vai trazendo possibilidade de você ter cada vez mais transformar a experiência de uma maneira mais real, a fantasia que você tinha nas histórias, nas narrativas dos jogos, elas passam a ser mais reais, até chegar a um ponto de alguém ter a brilhante ideia, e são os grandes empresários e proprietários dos jogos, de fazer campeonatinho. Esse campeonato que a gente ouve falar hoje dos chamados eSports, isso já existe, cara, desde lá da década de 70. Então, não é uma novidade isso. A questão é como é que aquele jogo, que antes era uma diversão, se tornou agora algo meio que obrigatório, porque a importância que as pessoas estão dando para o jogo, para a diversão, é algo que nunca antes foi dado. Então, aquela diversão, aquela brincadeira está se tornando algo sério. E aí você tem N definições, N teorias para discutir isso. Mas basta cada pessoa lembrar da sua história, né? Então, eu usei o meu exemplo, mas não sei se você já jogou, mas todo mundo, de alguma maneira, já brincou e já jogou algum joguinho digital. Seja no celular, no computador, numa plataforma que a gente chama de console, né? Então, essa relação entre a pessoa e o computador e uma tela no meio é o que você pode entender aí como jogo eletrônico e jogo digital. Maravilha. É bom a gente entender logo de início, conceituar essas duas coisas, né? Que, como você diz, as pessoas confundem muito os dois, não sabem qual utilizar, mas ficou claro aqui. Não, tanto faz. A gente vai entender que tem uma tela no meio do caminho e tem um computadorzinho, um programinha na história. É isso aí. Mas agora vamos para uma parte mais específica.
no seu trabalho, no seu dia a dia, como que funcionam as aplicações dos jogos eletrônicos na recreação? Como você aplica esses jogos no seu trabalho, no seu dia a dia? Legal você comentar isso, cara, e depois se você me permitir, eu deixo alguns contatos, alguns links aí para alimentar isso que nós estamos falando. Com certeza. A aplicação, ela vai depender do objetivo que você tem, né? Então, de novo, eu vou usar sempre o meu exemplo, mas esperando que as pessoas que estão ouvindo transportem isso para a realidade delas, né? A primeira vez que eu usei o videogame, para você ter uma ideia, a ideia apareceu, não foi o Alan, o gênio da lâmpada, que inventou. Eu trabalhava com recreação e lazer e a gente sempre fez, e sempre a maioria das pessoas fazem, atividades temáticas. Inclusive, agora com essa questão do Covid, que a gente está esse vírus aí, você percebe que a ludicidade nunca foi tão valorizada quanto agora, né? Então, as pessoas estão começando a brincar, de se divertir, tentar arrumar meios de entreter as pessoas. E a gente fazia isso nas aulas. Eu trabalhava numa escola de esportes, num grande clube aqui de São Paulo, né? O Clube Pinheiros. Trabalhei num outro clube também e trabalhava em paralelo com festa infantil, recreação em acampamento, recreação em hotel. E a gente, nessa história de fazer as atividades lúdicas, as crianças sabiam todos os Pokémons, e Pokémon tem mais de 250, né? Eles sabiam o nome, eles sabiam a evolução, eles sabiam todo tipo de informação sobre aquilo ali. Eu falei, cara, tem alguma coisa nessa história de Pokémon, de desenho animado, e eu fui atrás de saber o que era isso, fui atrás, e quando a gente percebeu que dava para você fazer uma adequação daquilo que a criança, o jovem, vivia nesses joguinhos, nesses artefatos, fazer uma adaptação disso para uma realidade concreta e prática que eu digo é corporal, é você fazer de verdade, a gente criou uma versão daquele joguinho, o jogo do Harry Potter, que é o quadribol, aquele jogo que eles jogam na vassoura, né? E quando a gente fez isso, a gente criou essa prática, ela foi muito bem aceita pelas crianças, exatamente por quê? Porque é a linguagem deles. Os primeiros livros estavam saindo, os primeiros filmes estavam saindo, né? E isso foi uma maneira que a gente conseguiu de adequar a linguagem que as crianças, os jovens que a gente atendia, seja no clube que eu dava aula, de escolinha de esportes, ou nos acampamentos, ou nas festas infantis. Então, você adequar aquela linguagem que ele utiliza para uma proposta prática e corporal. E por que prática e corporal? Porque eu sou professor de educação física, então o que a gente sempre propõe é que as crianças brinquem e façam as atividades corporalmente. E aí a gente fez uma adaptação, propôs uma atualização, e aí tem toda uma teoria por trás disso, né? No caso é o filósofo Pierre Levy, que trabalha com essa questão do virtual. Então a gente atualizou aquilo que já era uma prática das crianças. Então aquilo que ele fazia de uma maneira digital, na frente da tela, a gente trouxe para uma maneira corporal. Então a gente meio que adequou aquela experiência que ele tinha para uma realidade que ele pudesse experimentar corporalmente. Não que a experiência dele jogando só com o controle na mão não fosse corporal. Também mas a hora que você usa o seu corpo inteiro para fazer aquele jogo, a tua criatividade ela é aflorada. Por quê? Porque você vai começar a imaginar como se você estivesse lá dentro daquele jogo. Lembrando que quando a gente fez isso, não tinha nem o Wii, que é o joguinho do Nintendo, né? Que o seu corpo e o controle fica na sua mão e você faz o movimento, e nem o Xbox com o Kinect, que você também, aí o seu corpo é o controle. Então, naquela época, não tinha isso. E a partir daí, a gente passou a tematizar. Eu levei isso para a escola, que eu dava aula, isso virou conteúdo
dentro da pesquisa que eu fiz na época, né, isso virou conteúdo, mas também dentro da realidade que eu tinha no colégio. Então, o colégio me permitiu que a gente pudesse incluir esse tema do jogo digital enquanto conteúdo nas aulas de educação física. Então, para você ter uma ideia de como a gente consegue aplicar essa realidade, mas ela vai depender do objetivo que você tem. Então, se você está num clube e você está ensinando esporte, e se você quiser usar uma estratégia de um jogo digital conhecido das crianças para ensinar uma parte daquele jogo ou para trabalhar algum conteúdo daquele jogo, é possível. Se você está numa recreação, que você só quer tematizar aquilo com a linguagem que as crianças usam, com a linguagem que o seu cliente ali na hora no hotel, no acampamento usa, dá para fazer. E também se você tiver na escola, né? No caso ali, a gente pegou o conteúdo e se você parar para pensar, todas as disciplinas usam jogo. Matemática, história, geografia, todo mundo usa jogo. Mas você não vê nenhuma das disciplinas tendo o jogo enquanto conteúdo. E aí que vem a qualificação do trabalho que você faz na educação física, especificamente na escola. Então, é possível sim de você aplicar os jogos digitais dentro da realidade que você tem, não importa qual seja. Show de bola, maravilha. Muitos professores, eu vejo muito aqui na minha realidade em Salvador, muitos professores eles utilizam jogos principalmente de tabuleiro dentro das salas de aulas hoje em dia. É uma coisa que está muito em alta agora, os jogos de tabuleiro, né? Tanto no mercado empresarial, quanto no educacional e também na recreação. Acho que eu vi já alguns poucos casos que o pessoal vai fazer uma festa infantil e leva um jogo de tabuleiro gigante. Leva, por exemplo, um Twister, que é um jogo de tabuleiro gigante, mas que tem uma aplicação corporal ali fantástica para a criança. E pensando nesse negócio de aplicação, Alan, você sabe quais são os benefícios dos jogos digitais para as crianças, para os adolescentes? Cara, é muito legal você comentar isso do jogo de tabuleiro, né? A história ela é cíclica, né? Então, você vê a gente voltando às origens, né? Os jogos de tabuleiro, quando eles começaram a ser utilizados, essa era a tecnologia disponível no momento. E isso é desde a Idade Média, né? Você tem esse tipo de eu falei Idade Média, mas assim, a história da humanidade sempre teve isso. Sim. Agora, dentre os benefícios que você tem, a gente precisa entender sempre o seguinte, tem que tomar aquele cuidado quanto ao exagero. Todo jogo, toda atividade que você faz em exagero, ela não vai te fazer bem. Então, da mesma maneira que nós estamos falando aqui, que é legal, que você pode utilizar, e lembrando, não é só para você utilizar porque está na moda ou porque é a tendência. Você tem que fazer esse uso de acordo com o objetivo que você tenha. Às vezes, esse tema dos jogos digitais não vai caber para você fazer determinada atividade. Mas, por outro lado, ele pode ser uma alternativa para te levar a novas realidades, novas possibilidades. Um dos benefícios que a gente poderia colocar nesse balaio aí, primeiro de tudo, o respeito às regras. Então, todo jogo ele tem regra, ele tem algumas regulamentações que precisam ser seguidas. Se os participantes não obedecem à regra, não vai dar para jogar. E mesmo se ele não obedecer, isso é algo que ele pode aprender e começar a perceber que para jogar ele vai ter que obedecer à regra. No caso do jogo digital, se ele quiser, ele joga sozinho. Mas até nos jogos digitais atuais, eles estão jogando junto. Então o cara joga em rede. Ele joga com mais um monte de gente. Então a vivência é com o outro, respeitar o outro, né? Outra coisa que é importante também é a possibilidade de criatividade e estratégia. Você tem um desafio, então ele vai ter que criar uma alternativa para resolver esse problema, para resolver esse desafio. E isso, quando você fala para mim que o professor está levando, ou o recreador está levando um jogo de tabuleiro,
Isso pode ser entendido, não estou dizendo que é, claro, mas eu estou dizendo assim, pode ser entendido como um resgate, porque as crianças e os jovens atualmente não estão tendo a possibilidade de experimentar esse tipo de jogo. E na casa dele, como tudo é digital, tudo tem tela, é o celular, é o tablet, é o computador, é a TV, e o videogame, ele não conhece. Então, conhecer tradições, o fato de jogar jogos, não só digitais, ele vai conhecer as tradições, ele vai se conectar com a família. O pai dele, hoje, a gente está falando de uma geração de pais e mães hoje que jogaram videogame enquanto criança e cresceram jogando. Os meus pais, por exemplo, não jogaram videogame. Então, eu que comecei a jogar hoje, os meus filhos, estou esperando um bebê aí que vai chegar em breve. Eu vou jogar com ele. Isso é uma realidade diferente. Então, além dessas do respeito à regra, de convivência, de desafio, de criatividade que a gente estimula, também está estimulando a possibilidade, quando você resgata esses jogos tradicionais, de conviver em família, a família, o resgate da família. Se você pegar, e aí fica uma dica para todo mundo aí que está ouvindo a gente, vai buscar a propaganda do Atari. A primeira propaganda do Atari no Brasil era um jogo para reunir a família. Então, você vai ver lá o videozinho, vou deixar a curiosidade aí para a galera buscar no YouTube, você vai ver a turma, a propaganda fazendo um apelo para você reunir a família para jogar na frente da televisão com videogame. Então, e aí, já para amarrar finalmente, a importância da família estar junto, os pais estarem juntos e próximos das crianças para saber o que elas estão fazendo, o que elas estão jogando, Então, acho que deu para dar uma geral aí desses benefícios que a gente pode encontrar. Maravilha, e depois eu vou cobrar esse link, viu? Eu vou buscar ele para você. Cara, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes de você ir, você vai ter que deixar aqui algumas sugestões de jogos digitais, jogos mobile, se você conhece algum bacana, para os adolescentes brincarem, para as crianças, para os pais ouvirem também, para os educadores que nos ouvem, recriadores, enfim. Ou os jogos eletrônicos aí que você conhece, que você acha que sejam interessantes o pessoal conhecer e poder se apropriar disso. Olha, Renê, o que eu vou te dizer é o seguinte, eu, apesar de ser um entendido, assim, as pessoas falam assim, não, você entende, de games, você trabalha com isso. Entendo, procuro estudar, procuro buscar informação, tudo, mas eu não sou aquele jogador assíduo. Inclusive eu brinco que para isso eu tenho um grande amigo, que é o professor Arquimedes. A gente está trabalhando junto há mais de 15 anos, É uma grata satisfação de poder citar meu grande amigo Arquimedes, porque toda vez que eu preciso saber de uma novidade de games, eu vou atrás dele. Ele é que me dá essas dicas. Mas o que eu sugiro, dessas dicas de jogos? Eu e esse professor Arquimedes, a gente tem um pensamento, que quando a gente fala assim, vamos pensar nos jogos educativos, os jogos que vão ensinar alguma coisa. O pensamento já sai de um pressuposto equivocado no nosso ponto de vista. Porque todo jogo é educativo. Aí você vai falar assim pra mim, mas tem aquele jogo, o GTA, que o cara faz tudo errado e tal. Se você olhar, todos os jogos que são produzidos no Brasil, eles vêm com uma classificação de faixa etária. Então ele vem uma indicação de faixa etária. E essa classificação de faixa etária, ela indica que é uma sugestão para o pai, para a família, para o comprador, de qual a idade que aquela criança, aquele jovem que está indicado naquela idade, já consegue compreender os conceitos e aquela história que está sendo contada ali. Então, a primeira coisa que eu vou dar a dica é isso. O pai e a mãe vai lá ver, vai saber qual é o jogo que as crianças estão jogando. Se você tem um jogo que tem uma indicação etária de 18 anos, talvez não seja indicado para uma criança de 10, 12 anos jogar.
né? Então pode ser que tenha algumas imagens mais fortes. Aquilo que eu falei, a realidade dos jogos hoje, ela está muito próxima do que a gente vê, né? Então, tomar esse cuidado com a indicação da faixa etária. E mesmo assim, às vezes aquela indicação de faixa etária, a hora que o pai vai ver o jogo, fala assim, poxa, mas não tem tanto problema assim. Por isso que eu digo, depende do jogo e depende de quem é que está jogando. Mas o que a minha indicação assim, de jogos que eu conheço, todos os jogos para a plataforma do Wii e para a plataforma do Xbox, eles são interessantes. Eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui da educação física, o Wii Sports e os jogos do Xbox também, que tem as temáticas de esportes, elas são muito legais, eles são muito positivos, porque vai dar uma experiência dessa modalidade esportiva. Vou dar um exemplo, né? O atletismo, quando você está jogando no Xbox, se você não levantar o joelho e fazer um movimento da corrida, né? Imagine uma pessoa correndo no lugar. Às vezes a pessoa puxa o calcanhar para trás, como se estivesse correndo, ao invés de levar o joelho. Então, olha a especificidade da técnica do movimento que aquele jogo exige, que se você não levantar o joelho, o bonequinho lá, o avatar no jogo, não corre. Então a pessoa vai ter que levantar o joelho para fazer a corrida. Se ela for fazer uma corrida na rua ou fora no espaço aberto, se ela não levantar o joelho, ela não vai conseguir desenvolver um bom movimento para correr. Então, todos esses joguinhos de esporte que procuram dar essa possibilidade. Eu usei, claro, o quadribol, e na época que eu usei era o quadribol do PlayStation 2, então um jogo mais antigo. Esses jogos que têm narrativas, por exemplo, que todo mundo joga, que são esses jogos dos campeonatos, né? Todos eles são dos esportes, né? Os chamados jogos esportes eletrônicos. Todos eles são bem legais também, porque eles têm uma narrativa e um jogo coletivo, então é legal eles também. E para celular, assim, cara, aí é uma infinidade. Então eu vou deixar também um link de um trabalho que a gente fez com alguns jogos no ensino médio, e esses jogos partiram dos próprios alunos. Então o que a gente fez? A gente pediu para os alunos, eu e esse professor Arquimedes, né, esse meu amigo, a gente pediu para os alunos escolherem jogos que eles jogam, que eles conhecem, para que eles pudessem explicar para a gente, explicar para os colegas e a gente construir coletivamente uma possibilidade de transformar aquele jogo que é jogado na tela para poder ser possível de jogar na quadra. Então a minha dica é essa: esses joguinhos que geram movimento, as principais plataformas são o Wii e o Xbox, e os jogos de celular que seus alunos, suas crianças, seus clientes jogam, mas você buscar deles. Qual é o jogo que eles estão jogando? Vai lá, conhece, conversa, pede para eles explicarem e joga com eles, porque dá o significado e a importância desse jogo. Maravilha, muito obrigado, Alan, pela sua participação aqui no Recrecast. Como eu disse lá no início, uma enfim participação. A gente está aqui, para você ouvinte saber, nós estamos desde 2018 tentando gravar esse podcast aqui, tá num aperreio que não sai de jeito nenhum, mas saiu dessa vez e ficou sensacional. Então, Alan, muito obrigado pela sua participação. Renê, eu que agradeço. Olha, você fez um resgate importante, cara, desde 2018, né? E é isso. Então, assim, a gente deu uma pincelada aqui breve. Eu vou depois te mandar alguns links, algumas informações a mais aí para complementar. E fico à disposição da galera que ouve aí, da turma que acompanha o Recrecast. Eu vou falar aqui, mas depois eu vou deixar o link também. Todas as minhas plataformas Alan Q. Costa. Então, você vai me achar no Facebook, no Twitter, no Instagram. É tudo Alan Q. Costa. A-L-A-N-Q. Costa. Q de Queiroz, Costa. Então, me busca lá, manda e-mail, vamos trocar ideia e vamos avançar nessa história aí de entender um pouquinho melhor os jogos digitais e suas possibilidades. Valeu, Renê, um abraço.
Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, comenta, compartilha e divulga esse podcast para chegar a mais pessoas e lugares. Esse podcast é apoiado pela ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, e pelo coletivo Podcast com Dendê. Abraços lúdicos e até a próxima!